Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, celebrando a São Boaventura, nós começamos a ver como que Deus se revela através dos pequenos e simples. Um franciscano, um frade menor, e que Deus vai revestindo de toda a sabedoria do céu para revelar a glória de Deus a cada um de nós. Então Deus usa das pessoas simples e as capacita para que elas tornem glória de Deus no meio de nós. Os santos são assim. Lógico que a gente conhece muitas pessoas santas, eu conheço muitas pessoas santas que a gente convive diariamente, outras eu convivi com muitos santos, porque Deus vai pegando essas pessoas bem simples e vai dando para elas sabedoria, capacidade, para, no meio de nós, revelar as glórias de Deus, a santidade de Deus, o entendimento, a capacidade de dar um refrigério à alma de uma pessoa cansada, desanimada e abatida. Então, muitas vezes nós vamos encontrar muitas pessoas que são capazes de animar até aquele que está na beira da morte, está em luto ou está passando por uma situação bem difícil. Há pessoas capazes de nos dar esse ânimo, porque o seu coração está inteiramente voltado para Deus. Por isso, hoje, o profeta Isaías nos fala dessa sabedoria que vem do céu. Que às vezes a gente fica vendo o que é mais importante. A serra ou aquele que sabe serrar? O lenhador ou o machado? Um precisa do outro. Quem planta ou quem semeia, que está semeando, ou quem cuida, ou a chuva que vem do céu. Então, a sabedoria nos faz envolver. Diante de todas essas riquezas, nós damos valor a cada coisa no seu tempo. Quem é mais importante? A minha mãe ou meu pai? Será que foi só os dois que me gestaram? Não. Deus também colocou a alma e o espírito dele. Então, minha mãe, meu pai e Deus. Olha, não nasci sozinho. Precisou dos dois, mais de Deus. Mas qual é o mais importante? Ambos são necessários. Um sem o outro não realiza. O serrote sem a madeira vai ficar lá no prego. A serra sem o serrador não funciona. Precisa. Então, cada um de nós temos uma importância para o outro. Somos uma riqueza para o outro. Nós completamos. Por isso o casal, o marido tem a importância dele, porque ele vai completar a esposa dele. Os filhos vão completar a casa, formar a família. Então, cada coisa tem a sua importância diante de Deus. Então, o homem sábio vai dando importância. Por isso, hoje, o Salmo é lindo quando fala desta graça, que vai revelando para nós estas pormenores da vida. Ele disse assim,
quem fez o ouvido não ouve? Quem fez os nossos ouvidos? Quem fez o homem? Deus fez o homem. A sua imagem, para dizer, olha, eu vou colocar um ouvido em você que eu também sempre vou te ouvir. Então Deus também nos ouça sempre. Porque às vezes a gente pensa que não. Mas um homem simples sabe que Deus ouve. E ele vai dizer ainda, quem fez os olhos, os formou, não verá. Lógico que Deus vê, Deus nos enxerga, né? Deus está sempre de olho voltado para nós. Mas é preciso que eu veja Deus também, né? Às vezes eu não vejo Deus. Às vezes eu não enxergo Deus na minha vida, nas minhas realizações, porque às vezes eu acho que tudo que eu recebo, mostra a primeira leitura de hoje também, que é fruto do trabalho da minha mão, né? Eu que fiz, eu que realizei, eu que plantei, eu que colhi, eu que reguei. Então a gente vai colocando tudo a gente vai tomando o lugar de Deus. Quando a gente não enxerga Deus, porque a gente tomou o lugar dele. Às vezes a gente toma o lugar de Deus, né? A gente é capaz de fazer isso, né? Ele diz, quem educa as nações, não castiga. Qual pai que não exige do filho? Né? E às vezes a gente coloca de castigo, sim. A criança às vezes precisa ficar sentada ali um tempozinho, né? A mãe coloca de castigo, olha, você está fazendo muito barulho, está fazendo muita bagunça, fica ali de castigo. 10 minutos de castigo. Né? Aí a criança senta lá, ela fica só 1 minuto. Né? Porque ela não tem ideia do tempo. Mas para ela ficar sentada 1 minuto, parece que é um tempão. Né? Quando a gente senta para esperar alguma coisa, e a pessoa fala, olha, você vai esperar aqui 5 minutos, por favor, que eu já vou te atender. Então, aí você fica olhando o relógio, parece que o tempo não passa. 5 minutos parece que dura 2 horas na nossa cabeça. Né? Porque o tempo nosso, parece que ele é mais urgente do que os dos outros, né? Então, quando a gente fala, a mãe fala para a criança, fica 10 minutos ali. Ele fica 2, para ele já foi um tempão. Demorou, né? Porque ele não, é criança, não tem ideia do tempo. Então, Deus está falando, Deus também, o castigo de Deus às vezes é assim. Né? Nos dá um momento para que a gente reflita sobre as coisas que a gente está vivendo. Né? Às vezes o pai fala para o filho, cuidado, meu filho, se você fizer isso, você vai se machucar. Eu me lembro um dia que era meu aniversário. E a gente estava correndo num lugar lá, meu pai falou, aí tem muito caco de vidro. Vocês vão se machucar. E eu continuei correndo. Se você se machucar, vai ficar de castigo. Depois você não vai reclamar do que eu vou fazer. Né? O pai foi falando. E eu estou continuando correndo. Daqui a pouco veio o corte. Né? Veio o caco de vidro e entrou no pé. Pronto, aí chorei. Meu pai foi lá, deu aquele beliscão, né? Antigamente tinha beliscão. Né? Deu o beliscão, levou lá, lavou o pé, enfaixou, agora fica sentado aí, porque você não pode mais correr. Então, eu tive que sentar, ficar de castigo na marra. Né? Por quê? Porque a gente não escuta. Muitas vezes a gente não escuta Deus e vai para um castigo nosso mesmo, que a gente arrumou para a gente. Né? A gente vai se prendendo a alguma coisa por nós mesmos. Né? Um dia eu fui visitar um rapaz na prisão, e aí ele foi confessar, porque eu fui lá. Ele falou, padre, eu posso confessar? Eu falei, pode. E aí depois ele confessou, e ele disse, quando eu percebi que eu estava errado, é quando eu me vi preso nas minhas próprias armadilhas. A prisão já tinha acontecido antes de eu estar aqui. Porque quando eu deixei de ouvir meu pai, quando eu deixei de ouvir a minha mãe, quando eu deixei de ouvir a Deus, quando eu deixei de ouvir os meus amigos, eu percebi que eu já estava preso nas minhas próprias armadilhas. Né? Então, a gente conversando depois, ele dizia, então a prisão aqui era o final
do que já estava reservado para mim antes mesmo de vir para cá. Porque eu não quis viver com sabedoria as coisas que Deus me ensinou. Então, quando a gente não vive, a gente torna preso em alguma coisa, né? Preso de um vício, preso de uma mentira, preso de uma desonestidade, preso de uma agressão, de uma violência, preso das malícias do mundo, escravo de alguma coisa. A gente torna preso antes mesmo de chegar na prisão. Às vezes a gente fica preso nos nossos próprios pensamentos, né? A gente alimenta o pensamento e fica ali, escravo dele, escravo das nossas dores, escravo do nosso passado, escravos dos nossos sentimentos, porque nós não nos deixamos nos libertar em Cristo ainda. E Cristo é a sabedoria do Pai para viver a vida nova em Deus. Ele é a fonte da libertação da totalidade do homem. Por isso Jesus disse, olha, Pai, que pena que eles ainda não abriram os olhos para ver, né? Nem enxergar com os olhos, nem ouvir com os ouvidos. Porque é necessário hoje, a gente vendo essa história de São Boaventura, ele vai fazer com que todas as pessoas à sua volta enxerguem a sabedoria de Deus. Vai dar subsídio para as pessoas, né? E como é importante quando a gente bebe desta fonte, eu gosto muito, porque falando de sabedoria, aqui na palavra de Deus em Tiago 3,13 vai dizer, quem dentre vós é sábio, inteligente, mostre com o seu bom proceder as suas obras repassadas de doçura e de sabedoria. Mas se tende no coração ciúme, amargor, gosto pelas contendas, não glorie, nem minta contra a verdade. Não é esta sabedoria que vem do alto, que as pessoas acham que esperteza, usar de esperteza com os outros, de enganar os outros com mentira, usar de falsidade para obter lucro. É sabedoria, não é. É desonestidade, é mentira, é falcatrua. Mas tem gente que acha. Tem gente que acha que a sabedoria é passar a perna nos outros, né? É ser mais esperto, né, do que o outro. E Deus está dizendo, não é essa sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria que vem do alto, ela vem de forma diferente. Por isso ele está dizendo, não é a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria terrena, humana, diabólica. Quando houver ciúme e contenda, ali está também a perturbação e todas as espécies de vícios e paixões. Então, a sabedoria de Deus nos traz a graça de compreender cada ação e gesto da nossa vida e que todas elas são permeadas por Deus. E Deus vai nos vestindo de glória e de graça para que a gente viva com docilidade a nossa vida e as perturbações, as paixões, os medos, as inseguranças desaparecem. Porque Jesus diz, não tenhais medo, porque eu venci o mundo. E nós em Deus vencemos todas as coisas, porque nada pode tirar a alegria nossa de estar no céu. Ninguém pode roubar o bel prazer da vida eterna que está em nós. Ninguém pode roubar a alegria que Deus coloca em nós. Ninguém pode roubar a graça, todo o poder, bondade, amor, respeito, carinho que está em nós. Ninguém pode roubar. Porque Deus coloca e deixa para toda a eternidade diante de nós que a gente vivamos como bem-aventurado. Então, hoje, celebrando hoje São Boaventura, que nós sejamos os bem-aventurados de Deus como Ele. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, peçamos esta graça, pedindo a Deus que hoje nós sejamos também, como São Boaventura, aqueles que espalham a alegria de Deus por onde passamos.